Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. Estamos de volta, Telmo, depois de um longo inverno. Eu sou o professor Bruno Garcia, host aqui do canal, e estou recebendo o nosso querido amigo, o professor José Telmo, o mestre do marketing digital, para falarmos sobre redes sociais. Ou será que esse ainda é o nome, Telmo? Redes sociais? Porque nos últimos meses a gente teve uma invasão, uma enxurrada, por assim dizer, do conteúdo chamado conteúdo sintético. É o conteúdo gerado por sistemas de inteligência artificial, ChatGPT e seus similares. E a gente tem os geradores de imagem. E de uns meses para cá se popularizaram, né, Telmo, os geradores de vídeo. Então, a gente teve o VO3 lá do Google, o Sora da OpenAI e muitas outras ferramentas. Esses são os principais, mas tem algumas dezenas de ferramentas aí para você gerar imagem, para gerar música. Outro dia, Telmo, estava testando aquele Suno AI, criando músicas aqui. Né? E criei até algumas coisas bem, criei, olha aí, o verbo que eu estou usando, criei nada, né? Dei um comando lá sem vergonha, mequetrefe, que eu não entendo nada de música, e ele copiou alguma coisa de alguém e jogou lá e disse que era minha criação, para tentar me influenciar a pagar, fazer assinatura, né? Mas a verdade é que esses conteúdos hoje já são maioria do conteúdo que circula na internet. Tem uma matéria que eu peguei da PC Magazine, que é conteúdo sintético está infestando todas as plataformas. Uma empresa de pesquisa chamada 5%, Telmo, publicou um estudo analisando conteúdo online entre janeiro de 2020 e maio de 2025. Os resultados indicam que o material criado com ferramentas de inteligência artificial já ultrapassaram o conteúdo gerado por humanos. Aí aliás, vou deixar o link conteúdo aí. generativo. Exatamente. O conteúdo generativo já ultrapassou o conteúdo gerado por humanos. Não satisfeitos com isso, recentemente, algumas empresas lançaram redes, entre aspas, sociais, onde o único objetivo, Telmo, é postar vídeos gerados por sistemas generativos. Então, a Meta lançou o Meta Vibes e a OpenAI lançou o aplicativo Sora. Além do gerador de vídeos Sora, agora lá fora, Estados Unidos e Canadá, acho que ainda não está disponível em outros países, Telmo, você tem o aplicativo Sora. E ainda tem uma dinâmica ali um pouquinho social, né? Porque você adiciona pessoas ali e começa a gerar conteúdo para mostrar para elas. Mas a grande questão, Telmo, é essas redes sociais ainda são redes sociais, no sentido estrito do termo. Essas plataformas estão entrando em declínio e vão dar lugar a um outro modelo, a um outro formato. É um pouquinho do que a gente vai discutir aqui hoje. Senhor doutor José Telmo. Salve, salve, arrobas. Tudo bem? Valeu, Bruno. Bem-vindo, desculpa. Por favor, Telmo, faça suas apresentações aí. Salve, arrobas. Tudo bem? Aqui é o professor José Telmo. E tudo quanto é essa parte de comunicação, marketing, publicidade, nerdices e afins, eu sempre me interessei muito. Inclusive, o seu tema, né, para a gente discutir, cadê a socialização, né? Vamos socializar esse conteúdo? Verdade. O Telmo, a gente já bateu esse papo aqui em outras oportunidades. Se eu não me engano, a última vez que você esteve aqui foi no início do ano, que a gente estava falando de TikTok. Sim, né? sim. E como o TikTok tinha assumido uma dianteira que ninguém mais conseguiu, as gigantes do Vale do Silício não conseguiram acompanhar, e que o TikTok já não possuía uma dinâmica tão social assim. Você pegar lá atrás a ideia de uma rede social, lembra do Orkut? Era você adicionar os amigos e acompanhar o que seus amigos estavam fazendo. Hoje, essa dinâmica está longe de ser social. Quer dizer, você abre o teu Instagram ou qualquer outra rede social, você vê tudo menos aquilo que seus amigos estão fazendo. Virou um canal de televisão.
Nem sei, né? Virou um Mais canal ou de menos, vendas. né? Então, Porque o porque você tempo vai todo alguém zapeando. tentando vender. Sim, de fato. De fato. Sabe o que eu tava lembrando, Thelmo? Eu, quando era criança e pré-adolescente ali, o meu avô me Uhum. deu um rádio gravador duplo deck, aquele rádio gravador de fita, Nossa. né? E aí, sabe o que eu fazia? Eu pegava os trechos dos filmes que eu gostava, ou trechos de qualquer coisa que eu gostava, e eu gravava o áudio ali, gravava aquele trechinho, Uhum. aquela cena. E às vezes eu Para quem ficava não depois. tinha videocassete para a época, né, que era muito caro. Não, eu tinha até um videocassete, meu pai tinha um videocassete, mas eu gostava de ter aquela gravação ali daqueles trechos que eu ouvia na rua, no Walkman, eu Aham. ouvia às vezes no meu quarto. Naquela época eu não tinha videocassete no meu quarto, né, Thelmo? O Sim, videocassete ficava na sala, né? sim, Então, sim. eu tava fazendo um comparativo, Thelmo, olha que louco, como aqueles cortes, olha como é que eu tô chamando cortes que eu fazia lá em 1989, Os cortes 1990, daquela época. dos trechos que eu gostava, dos filmes, dos desenhos que eu assistia, e eu depois ficava ouvindo isso no radinho ou num toca-fitazinho que eu tinha. E não, ô Thelmo, eu tava me perguntando sobre como era parecida essa lógica, né? De você pegar trechinhos de alguma coisa interessante e que isso não é o que a gente consome hoje, seja no TikTok, eu não tenho mais a conta no TikTok, mas se você abrir o Reels do Instagram, é basicamente isso. Se você abrir os vídeos curtos, os shorts do YouTube, não é exatamente isso. E aí Uhum. deixou de ser social para você seguir, na verdade, assuntos, né? E nisso o cara tá te entubando ali publicidade, tem sempre alguém tentando vender O alguma coisa, algoritmo enfim. vai vendo o que, que você gosta, porque a ideia, como qualquer outra rede social, é a gente ser fisgado por coisas que mantêm o nosso tempo ali. Assim como a televisão, já crianças que estão assistindo, já naquela época estão tentando manter a sua atenção, a gente aqui, embora não está passando nenhuma propaganda, mas a gente está tentando manter a atenção. Então essa ideia da publicidade, do marketing, é que a gente consiga manter as pessoas o maior tempo possível. A única coisa que está vendo aqui a discussão da gente, até que o Bruno trouxe, é essa ideia de que existia uma rede social digital, né? Na verdade, uma mídia, né? Porque a rede é uma conexão entre pessoas independente da mídia, rede social, na verdade a mídia que a gente tá, mídia Facebook, mídia Instagram, mídia TikTok e os outros. Só que o TikTok, como a gente conversou há pouco tempo, a gente viu que ele estava abrindo mão de seguir. Então eu poderia entrar na rede, isso já por si só era revolucionário, eu poderia entrar na rede e acompanhar conteúdos independente de seguir alguém. Eu poderia não seguir ninguém. E ainda assim Esse é o consumir grande conteúdo. ponto, né? Eu não preciso seguir. Eu não preciso seguir. E uma coisa que tem me chamado muita atenção é que quanto mais você segue, menos você vê aquilo que você segue. No TikTok, específico do TikTok. Eu vejo ele sempre jogando no For You page dele, que ele separa lá, tem a parte do For You, que é para você, e ele tem outra aba lá que é o que você segue. Então, se você quer ver o que você segue, assim como no YouTube, de certa forma também no YouTube, você não precisa seguir nenhum canal, mas você pode ir lá assistir o que você quiser. Então, assim, até realmente o YouTube seria a primeira rede social nesse exemplo, que você não dependia de seguir canal, não depende para consumir Sim. os conteúdos, né? Mas o TikTok foi o que explorou muito mais isso, talvez foi uma questão geracional, talvez uma questão dos vídeos curtos e tal, porque o YouTube sempre teve uma ideia de um vídeo um pouco mais longo, mesmo 10 minutos, que agora até o TikTok tem uns 10 minutos, mas inicialmente ele vem de uma época que a gente vinha do Vine, vinha dos vídeos cultos do Twitter e outro, antes de X, né? Antes de ser X, e que o consumo do vídeo curto era o fator de manutenção das pessoas. Então eram coisas rápidas, coisa muito rápida. Então, o que a gente está vendo é que agora a gente está. Eu até estava vendo um conteúdo ontem que falava justamente isso. Também da questão da originalidade, das pessoas não estarem mais seguindo outras, não estar seguindo o influenciador. O número de influenciadores também está dando uma queda de pessoas seguindo influenciadores por causa do formato. Na verdade, a gente está vivendo
em várias áreas, um certo questionamento do que a gente faz, ou como a gente faz, ou por que a gente faz, fruto mesmo de uma, vamos dizer assim, de uma tendência geracional de revisão do que a gente faz. Tanto que a gente vê essa queda do consumo ou de seguir. Então a gente está muito mais passivamente consumindo. Ainda segue. Quer seguir o Bruno? Quer seguir o Zé Telmo? Quer seguir? Segue, as pessoas seguem. Pede, ainda continua, né? Ativamente, isso é até recomendado. Não deixe de curtir, seguir o canal, ativa o sininho, compartilha para os amigos, porque isso melhora o algoritmo, né? Seguir ainda é um fator, mas é notório isso de que agora você consome. Você está numa rede, numa mídia muito menos... Uma plataforma de mídia, né? É uma plataforma de mídia. Ainda com funções sociais, porque eu posso comentar, curtir, compartilhar, seguir, mas que isso cada vez mais está ficando em segundo plano. Não que isso vai acabar, duvido. Eu acho até que a televisão que a gente vê, que é a televisão 3.0 que vai chegar, ela vai ter funções sociais. Mas eu acho que o social ele está ficando um pouquinho meio de lado. Não que vai acabar, não que vai morrer, duvido. Mas que está cada vez mais ficando mais de lado a parte social. E aí, Telmo, eu estava até ouvindo um episódio do Braincast essa semana, eles falaram sobre isso, achei bem interessante, porque eles citam uma matéria do Financial Times, agora do início de outubro, que tem uma pesquisa de uma consultoria, uma empresa, acho que GWI, fez uma pesquisa em 50 países, mostrando que de 2022 para cá, o engajamento das pessoas, a participação das pessoas nesse tipo de plataforma caiu em até 10%. Fora isso, a gente tem vários artigos, várias pesquisas e vários números que nos últimos anos a gente foi percebendo, que foram sendo apresentados, que mostram um pouco do que você falou aí, talvez esse repensar sobre a atuação em redes sociais. Então as pessoas tendem a se expor menos, a publicar menos, a serem mais observadoras passivas. Acho que em várias redes a gente percebeu esse movimento de fadiga de redes sociais. Então várias pessoas deixaram de publicar ou congelaram suas contas, até no Tinder, pô, isso foi motivo de reportagem ano passado. O Tinder tá perdendo, todos esses aplicativos de relacionamento estão perdendo usuários, porque a galera aquilo ali tá estressando mais do que relaxando a galera. Então há um movimento crescente, e aí eu queria ouvir tua opinião, de talvez fadiga, e digo mais, até de resistência a essas plataformas, por conta de todas as polêmicas e todos os problemas que a gente viveu aí nos últimos anos em relação a discurso de ódio, a polarização, a indústria da fake news, porque essas plataformas claramente assim não tentam coibir. Se elas estivessem minimamente preocupadas em coibir qualquer coisa ligada a fake news, a última ideia da fila seria lançar uma plataforma só para vídeos fake. Né? Então, assim, claramente assim, eles estão chutando o balde, meu irmão, eu quero fazer o meu trilhão aqui e dane-se o resto. Então, minha pergunta é, para a gente discutir aqui, será que a gente está vendo o início de um movimento onde essas plataformas vão caminhar para perder mais e mais relevância daqui para frente? E se elas perdem relevância, o negócio, o business deles, que é a publicidade, quer dizer, depende de relevância, depende de atenção, tá também com os dias contados? O que você acha, Telmo? Eu acho que a gente está passando por um fator geracional de novo, que em muitas áreas envolve essa fadiga que você falou. A gente estava vendo até há pouco tempo aquele quiet quitting, né, que as pessoas estavam seguindo, de abandono de empregos, tem gente falando sobre estilo de vida. Eu acho que a fadiga ela está acontecendo generalizada. Não, a gente está vendo aqui, está discutindo um fator dentro da mídia social, da rede social, da internet, mas na verdade eu acho que ela está na verdade é uma fadiga do mundo. É uma fadiga do mundo. Todo mundo do mundo como ele está, como ele é. Sim. E não é claro que não é 100%, mas já é um movimento que acaba influenciando muitas pessoas, e você vê essa fadiga
com relação à internet, com relação a emprego, com relação à qualidade de vida, com relação a relações de trabalho, relações interpessoais, tudo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ver que existe uma fadiga generalizada de muitas pessoas. E isso está começando a afetar. E isso na busca, talvez venha desde aquela época do minimalismo, das pessoas querendo repensar consumo, repensar a vida. Então, eu acho que está chegando para esse ponto. E isso já está afetando as redes. Assim como televisão, jornal, cinema passaram pelos seus decréscimos, eu acho que agora é a vez de internet começar a ter seus decréscimos também. Porque vai ter uma transformação. Acho que a gente está passando por um processo de transformação que está entrando inteligência artificial aí. E o que a gente está assistindo é uma coisa que incomoda. Porque incomoda muita gente, porque está modificando. Ainda não estou querendo julgar se é bom ou se é ruim. Claro que é ruim para muitos e é bom para outros. Oportunidades estão se abrindo e muita gente está sendo prejudicada com essa entrada das IAs. Só que isso também existe um movimento de desespero, como você falou, de uma forma como estava vivendo o mercado publicitário online, dependendo de atenção, e essa atenção está caindo. Por quê? Por causa da qualidade. Sim. O Google já estava reclamando, já estava dizendo da sua perda de cliques e tudo, porque as pessoas estavam começando a não curtir muito o processo de pesquisa, porque era chato, abria várias páginas, e você tinha que procurar o link, e isso para a gente que foi criado assim era natural, porque a gente tinha que encontrar. Aí chega uma geração que diz, não quero ter que procurar, eu quero já ver. Então começa a crescer o conteúdo em vídeo, em rede social, em mídia social, que eles vão pesquisar e não pesquisar mais no Google. Então o que a gente está tendo são mudanças de consumo, mudanças de hábito, entre outros tentando manter o modelo, como você disse, vamos criar uma rede social para as pessoas postarem vídeo de IA ali. Então quem quer ver vídeo de IA vai ter ali um monte de vídeo de IA. Então assim, quem quer ver novela de IA vai ver. Eu fiz um experimento há pouco tempo de um pedacinho de uma novela para os meus alunos e botei no meu canal do YouTube, né? E aí teve gente que escreveu, quando é que é a continuação da novela? Me pediram a continuação da novela. Tipo, só tem isso. Tinha Odete Roitman? Tinha Odete Roitman na novela? Não, eu tinha feito uma cena clichêzona, bem clichêzona para os alunos, aí eu botei no meu canal do YouTube, e aí alguém, nem seguidor, alguém lá chegou e, não tem continuação? Ou seja, tem mercado, tem interesse, gera atenção. A gente está indo para onde? Está indo para uma web toda IA? Acho difícil que seja toda IA, mas que o consumo da IA está sendo coproduzida, ou como você brincou mais cedo, né, que co-criada, né? Eu criei, eu e a ferramenta criamos. Está vindo para isso. Isso é uma grande sem vergonhice, né, então, porque dá a impressão que, cara, agora que eu vi aqui, o Telmo, tá rolando um banner aqui embaixo. Deixa eu tirar esse banner aqui, com notícias antigas aqui de algum episódio do Up to Date. Meu Deus. Que tá rodando aqui desde o início, mas não tem problema não. Senhores, é bom aí, propaganda, vai ver o Up to Date. Não, mas isso aqui é a notícia do ano passado, olha. Nintendo lança relógio, alarme inteligente, Netflix segue como stream mais popular entre os brasileiros, o evento e-robots da Tesla é questionado, usuários brasileiros respondem por 85% da base do Blue Sky. Quer dizer, notícias totalmente ultrapassadas, Telmo. Mas, tá antigo, mas tudo bem, me perdoe. Era só para testar, ver se vocês aí que acompanham pelo YouTube estavam atentos, de fato. Quem está ouvindo o formato podcast nem percebeu nada, porque e segue o baile. Agora, Telmo, eu entendo o que você falou. Eu entendo o que você falou sobre essa mudança de comportamento. Agora, o meu questionamento é assim, bom, as redes sociais se tornaram uma plataforma poderosíssima para você fazer comunicação de marketing. Então, para você atingir determinados públicos, para você falar com as pessoas, para você promover, construir o branding da tua empresa. Pô, isso é inegável. Sim. E não por acaso essas empresas se tornaram gigantescas. A partir do momento que essas redes começam a perder relevância, mas claro que ainda é uma redução muito pequena,
Mas o meu questionamento é, a médio prazo, se mais e mais do conteúdo é o que eles chamam desse AI slop, que é o termo que ganhou destaque aí nas últimas semanas, que assim, meu irmão, é enxurrada de coisas geradas por IA. E aí eu comecei a ver no meu Instagram... Tosquice IA. Exato, eu comecei a ver no meu Instagram, não sei se você viu também, mas a gente que vê muito vídeo de bicho, né? Uma sequência de vídeos assim, sempre um animal selvagem chegando perto de uma criança e um gato vem e heroicamente salva a criança. E aí era tudo feito com IA. E aí alguns aparecem o carimbo ali, Sora, o selo, mas em outros, outros, o aviso. Em outros, certamente a galera deu uma editada ali, deu uma ampliada no vídeo pro selo não aparecer, Thelma. E isso aí é a coisa mais tranquila de se fazer. E a galera não faz no Sora, mas faz em outras ferramentas que não tem selo, Sim. Não tem nada. Então, assim, para onde vai esse dinheiro da publicidade? A partir do momento que esse dinheiro vai para algum lugar, né? Esse dinheiro não evapora. E a galera vai continuar fazendo publicidade em outras plataformas. Será que até a The Economist fez uma reportagem também essa semana, ou semana passada, eu acho, falando assim, como é que é o termo aqui que eles criaram? Slopnomics. Quer dizer, a economia com base nesse conteúdo lixo. Quer dizer, eu consigo manter, será que isso vai ter fôlego? Você viu o fenômeno dos brain rots italianos, né? Marcutine, Paparine, não sei o quê. E meu filho aqui é louco, a criançada é louca. Mas aquilo ali se sustenta para gerar engajamento, manter o público atento, até quando? Ou esses movimentos vão se tornar, Telmos, tão efêmeros, e vai ser uma coisa tão rápida, tão pontual, tão cíclica, que não dá nem tempo do camarada programar uma publicidade para aquilo ali. Isso só para ficar em alguns pontos. O que tu acha? É fase. Porque a gente tá, como a gente tá sendo tudo uma novidade muito rápido, né? Tá tudo todo mundo tá testando formatos. Então o AI Slop, que eu gosto de chamar de breguice de IA ou tosquice de IA, né? Alguma coisa tosca, mas que tem uma característica meio do brega, que algumas pessoas vão gostar do estilo, por mais que outras pessoas fiquem incomodadas, esse conteúdo é feito por IA, e tem gente que vai rir. E a intenção é consumo de mídia, é passar para frente, é compartilhar, é gerar, nem que seja discussão em cima disso. O que tem uma coisa em paralelo aí, até para falar, é que o conteúdo IA, como você falou, que está crescendo muito, é o conteúdo que existe que alimenta a própria IA. Só que agora está começando a subir mais conteúdo de IA que vai acabar alimentando a IA. E é o brain rot, né? Nem o brain rot, é o AI rot, que é a alimentação retrógrada, feedback retrógrado de conteúdo gerado por IA que é de baixa qualidade. E aí vai começar a IA estudar o que a IA estudou. É a retroalimentação do lixo, Thelmo. Isso quer dizer. Do lixo, né? É a retroalimentação então, do lixo. Assim, é como se você comesse um pacote de fandangos, depois você vomitasse aquilo ali e comesse de novo. Meu Deus. Né? Perfeito exemplo. Por aí, né? Mas assim, comida ultraprocessada, né? Bota lá um sabor, bota alguma coisa e você engole. Mas a ideia, a gente já não vai ter propaganda da Fandangos, nem da PepsiCo. Meu filho é fã do Doritos. Doritos, patrocine aqui o canal. Patrocina. Aí o que acontece? Isso que está acabando, mas também está acabando com muita gente, porque eu vi esse iSlop de um vídeo de um amigo que joga RPG, falando de um site que eles publicam e de repente um usuário está publicando 10 livrinhos de jogos por dia na plataforma lá para venda. E que é uma coisa tosca, né? O texto é tosqueira, a imagem é tosqueira, tudo é mal feito, é feito pela IA. Claro que a IA está melhorando e tal, mas, gente, não tem sentido assim um usuário criar 50 mil músicas pelo Dio. Ou Sim. Não sei quem tentar inundar a Amazon com livros criados por IA porque está querendo vender. Está todo mundo testando. Na verdade, a gente está numa fase de transição para entender aonde que são os limites. Isso vai saturar, está saturando muito rápido, está incomodando muito rápido, talvez o decrescimento até do público seja um pouco dessa de travar muito nesse momento de pós-verdade que a gente vive, né, de pós-consumo,
Então todo mundo tá dando de cara com um monte de coisa falsa, um monte de coisa que não foi você que criou, e aí as pessoas talvez estejam se afastando disso, porque está começando a Sim, ficar um ambiente muito de ilusão, muito mais forte ainda de ilusão. Uma coisa que eu estava lendo hoje é que talvez venha um movimento de pessoas querendo conteúdos mais autênticos, conteúdos que não sim. sejam ou que não sejam aqui como a gente está fazendo, nada é decorado, a gente aqui não está decorando, não está lendo teleprompter, não está tudo arrumadinho, a minha Verdade. Nada. fundo aqui de livros tá, apesar de ser falso, todo mundo sabe que isso aqui é um fundo verde, e aí fica aparecendo umas coisinhas quando eu sacudo. As pessoas estão querendo uma coisa mais real. Assim, o movimento, talvez, dessa de excesso de realidade, talvez caminhe para um processo de favorecer o conteúdo mais real. Talvez. Depois de muito saturar. Vai continuar essa busca por visualização, né? Então, dependendo da tendência ou da trend que seguir, profissionais, influenciadores, marcas que começarem a ter um conteúdo muito menos endeusado, artificial, e que seja cada vez mais, talvez, autêntico, de gerar confiança no público, talvez é isso que venha a ver um pouco mais à frente. Mas a gente ainda vai encarar muito ainda, a meu ver, até o ano que vem, muita incerteza, muito conteúdo ainda lixo, muito slop ainda pela frente. Ô, Telmo, eu acho que o que você falou faz todo sentido. Quer dizer, no frigir dos ovos ali, no final das contas, o bom conteúdo ainda faz toda a diferença. Por mais que venha essa avalanche de conteúdo lixo, é aquilo, né? Usando ou não ferramentas de IA, o bom conteúdo ainda faz toda a diferença. Agora, você acha que, acho que você até falou um pouquinho disso, a gente pode ter um movimento de voltar às origens, de ter novamente um exemplo de Orkut, ou uma plataforma que de fato seja social, mas aí também a gente chega num dilema, será que essas plataformas conseguem se monetizar? E o cara que entra nessa, ele não está querendo também ganhar os bilhões ali, ou valer trilhões, como algumas dessas plataformas chegaram a valer, e para isso ele tem que massificar. Será que você falou da autenticidade aí, será que isso poderia indicar, de repente, plataformas menores, mas que, de repente, o camarada tenha que pagar uma mensalidade, seja um conteúdo mais nichado, sejam coisas mais direcionadas, porque uma vez eu conversando até com o nosso querido amigo Lucas Xavier, gravando o Up to Date, uma coisa que a gente comentou, falou assim, Lucas, toda rede social caminha para se tornar um lixo, a partir do momento que ela é bem sucedida, porque tem tanta gente ali, e tanta gente com interesses tão diversos, que a coisa vira uma grande confusão. Então, no final das contas, agora lembrei, a gente estava falando do Clubhouse. Lembra do Clubhouse? Nossa! Uhum. Né? Aí eu falei para ele, Lucas, uma rede social que é focada em áudio e tá fadada ao fracasso, porque como é que as pessoas vão suportar? Imagina que você faz uma postagem em áudio e essa postagem é bem sucedida e você tem 30 comentários em áudio. Imagina isso. Em áudio. Seria como você receber de uma vez só 30 mensagens no WhatsApp. Pô, daqui a pouco você tá no soro, cara. Isso é uma loucura. É totalmente inviável. Então, será que o sucesso de uma rede social automaticamente significa a sua derrocada, porque ela se torna um ambiente insuportável? Lembra do começo do Facebook, quando começou a entrar todo mundo, as pessoas falavam assim, a orkutização do Facebook? A orkutização. E hoje chamam de Facebook do LinkedIn. É isso. Eu sei que é um movimento de cagar regra danado, mas não é também porque você começa a ter uma quantidade de pessoas tão grande e com interesses tão diferentes, e aí você não quer saber o que aquelas pessoas estão pensando, tampouco elas querem saber o que você está pensando, e cria esse ambiente altamente tóxico, altamente ansiolítico, altamente perturbador, por assim dizer, e altamente lixo também, que às vezes você abre a internet e de verdade, Théo, uma sensação que eu tenho é que o chorume da humanidade está sendo espremido ali e distribuído por essas plataformas. Então, cara, é um negócio que se torna insuportável. Mas você falou no ponto certo. Eu acho que, assim,
toda rede social, como ela tem uma proposta baseada em atenção, ela precisa aumentar o seu número de seguidores. Vou dar um exemplo de sala de aula. Você, quando tem ali, digamos, 5 a 10 alunos numa sala de aula, você consegue dar uma aula legal. Porque aí você tem ali os alunos sob seu controle, você, professor, está falando com um público bem controlado, dá para tirar dúvida de um, outro tem vez para falar, beleza. Aumenta para 50 alunos. Pronto, já começa a ter barulho na sala, conversa paralela, um aluno está afim de ouvir, o outro não está afim de ouvir, muita confusão, você já não sabe quem é quem, não consegue mais decorar o nome de todo mundo, e você vai perdendo personalidade, aí joga para 200 alunos online. Então você já começa, a qualidade vai caindo. Então o que acontece? Realmente, você tocou num ponto. Quanto mais gente, mais está fadada ao insucesso, porque você se sente não mais parte de um grupo, você se sente uma parte de uma massa. Você deixou de ter uma individualidade, você deixa de ser um indivíduo. Então, o que é o principal para uma rede social que é crescer, mas ao mesmo tempo que depõe contra ela, é justamente quando todo mundo participa. Quando muita gente, não a questão de democracia ou não democracia, não é isso, mas é que o volume vira chorume, porque aí começa a ficar chato. É igual a galera que quando vai sair, quem ainda sai, né? Vai sair com os amigos, se tem amigo demais, você não consegue falar com todo mundo. Você faz uma mesona, né? Aquele aniversário que junta muita gente. Senta uma pessoa lá da outra ponta, você viu fulano, pô, nem sabe, nem conversei com ele. Ele sentou lá do outro lado. Nem sabia que ele estava aí, né? Então, vou dar um exemplo que eu jogava RPG. Quando eu jogava RPG na mesa com 4 pessoas, ótimo, dava tempo todo mundo falar. Botou 10 pessoas, ficou horrível. Que ninguém se entendia, ninguém falava, a vez do outro falar é menos. Então, assim, quanto mais gente, a tendência é ficar ruim. Ficar ruim. As empresas precisam de mais gente, mas aí, à medida que aumenta, a qualidade cai e você perde a sua individualidade. Você vira mais um. Sim. Ô, Thelmo, para quem ainda sai, e nos tempos atuais, se você ainda tem amigos, né? Se você ainda tem amigos, né? Verdade. Não que as pessoas foram tão solitárias, né, Thelmo? Sim, não, mas eu achei ótimo. E paradoxalmente... Não, e engraçado, Thelmo, que paradoxalmente você só se interessa em entrar numa rede social quando tem vamos dizer assim, um quórum mínimo ali aceitável, que as pessoas que você se interessa, que são relevantes, as pessoas que você gosta de seguir, estão lá. Quando elas não estão lá, seguindo aí a mesma metáfora da festa que você usou, né? Quer dizer, os seus amigos não estão lá, as pessoas não estão lá, você não quer ir para essa festa, né? É uma festa chata. Não. Mas aí é o grande dilema, talvez, entre ela chegar no equilíbrio de não ser chata e nem se tornar um baile maluco insuportável e insano. Tem um turning point, né? Tem um turning point da administração que você sabe quanto aquele ponto de limite onde a parada vai desandar. Então, seja uma sala de aula, seja um curso, seja uma empresa, tem um limite do quanto você consegue manter a qualidade daquilo. O problema eu acho que é o grande problema. O problema é esse, que quando envolve dinheiro, a galera não quer enxergar esse turning point, né? Já que você falou em sala de aula, já vi instituições que pelo Teams tentaram colocar aí praticamente 700 alunos numa sala de aula do Teams. Então, assim, meu irmão, quando eles querem ganhar dinheiro, não tem turning point. Não, esquece isso aí. Vamos. É o que acontece com as redes sociais. Eles querem ganhar dinheiro, então dane-se. Pode rolar fake news, pode rolar nazismo, pode rolar pedofilia, pode rolar o que for, desde que a galera continue circulando. Que gere engajamento. Gera engajamento. Isso. A qualidade está caindo, mas o engajamento continua por causa dos temas polêmicos, por causa até a própria péssima qualidade também é um fator de manter um certo movimento, porque aquilo gera insatisfação, descontentamento, ao mesmo tempo que gera repulsa, mas gera engajamento de outro público. Às vezes não é o público ideal. Sim. O engajamento do ódio, o engajamento pelo hate ali também, né? Que também é muito forte. Eu lançaria, Thelmo, para a gente fechar, uma última pergunta, mas eu acho que essa é mais filosófica em relação à publicidade, inclusive. Porque, na verdade, essas redes sociais movimentam o que movimentam, porque às vezes também atingem uma massa
extremamente desqualificada. Então eu fico pensando assim, o camarada que pagava um anúncio nos bons tempos numa TV fechada, num canal fechado da TV a cabo, e sei lá, num canal super premium, né? Ele sabia que estava pagando caro para atingir um público extremamente qualificado. Quando você vai para a rede social como ela é hoje, tal qual elas estão configuradas hoje, na verdade você está atingindo ali praticamente todo mundo, mas desse todo mundo, um público também que não é consumidor, nem vai ser consumidor nunca da tua marca, muita criança, muito adolescente, quer dizer, essa compensação, essa conta está sendo excelente para as plataformas, que não querem ser encaradas como plataformas de mídia, mas é o que elas são, né? Porque aí elas querem fugir da regulação. Mas para o anunciante, será que isso está fazendo sentido também? E eu não vejo tanto assim, acho que só vejo no nosso canal, aqui nos papos que a gente tem. Eu não vejo ninguém levantar essa bandeira e questionar, isso está sendo efetivo? Eu estou atingindo de fato? Eu fiz um vídeo ano passado para o canal falando o porquê das plataformas manterem o público infantil. E trouxe números ali que o público infantil e infanto-juvenil é em grande parte o que movimenta, o que faz o giro acontecer nessas plataformas. E na maioria das vezes é um público que não consome. Para boa parte dos produtos, meu filho fica ali assistindo, ele fica ali assistindo o YouTube na TV da sala. Quando eu tô com ele ali junto, 80% dos anúncios que aparecem não são anúncios para o público infantil, então ele não vai consumir aquilo, ele nem presta atenção. Ele ignora solenemente todos os anúncios, e assim que ele pode, ele pula. Quer dizer, essa galera está jogando dinheiro no lixo. Eu tô pagando por campanhas que vão ser mostradas aí para qualquer bolha, se não for uma criança. Se não for uma criança, é um outro, por alguma razão, de forma demográfica, geográfica, psicossocial, não sei o que, tá desqualificado para aquele tipo de consumo, mas a plataforma tá lá, tá mostrando o anúncio e tá faturando em cima disso. Então, quem não tá faturando é o anunciante, que não tá vendendo porque aquelas pessoas não se qualificam como público para aquilo que está sendo anunciado. Então, isso também é um baita problema, né? Mas eu não vejo ninguém prestar atenção nisso, ou ouvi poucas pessoas, na verdade, prestarem atenção. O rei está nu. O rei está nu e ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer discutir. Né? Vamos trazer coisa aqui da antiguidade, né? Vamos pesquisar o que é o rei está nu. Jogue na sua IA preferida o que é o rei está nu. O rei está nu e ninguém tem coragem de tocar nesse assunto. Porque é perigoso, porque isso... Uma coisa que eu sempre falei em aula é, gente, vender, fazer uma coisa bem feita dá muito trabalho. Muito trabalho. Muito tempo de planejamento, de custo. Então o que muita gente acaba fazendo? Vamos pelo feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Antigamente, crianças, o pessoal falava assim, vamos fazer uma propaganda de feijão com arroz, vamos botar não sei quantos mil no intervalo comercial do Jornal Nacional para a novela das 8, que antigamente era a novela das 8. Né? Hoje em dia já é quase 10 horas. Novela das 8 porque vamos pegar um público premium, porque está lá todo mundo, mas nessa época a Rede Globo concentrava quase que 90%, dependendo do sucesso da novela, 90% da audiência, todo mundo ia acabar vendo. Literalmente todo mundo ia acabar vendo. Então, assim, por mais caro que fosse anunciar na Rede Globo, era um impacto visual para os anos 90, para os anos 80, 90. Legal. Hoje, tudo descentralizado, tudo fragmentado, pulverizado, as estratégias são separadas em vários lugares. Várias mídias perderam seu potencial, mas assim, ainda assim, por exemplo, Vale Tudo rendeu grana pra caramba. Eu acho até que o sucesso do Vale Tudo é porque ele é mal feito. Então, como a novela foi mal feita, então gerava atenção. Eu não assisti. Eu assisti a original, lá em 80 e alguma coisa. Eu acompanhei o finalzinho, mas os memes, as discussões, as teorias, gerou muita coisa, muito feedback. E é uma coisa que a Globo ainda consegue com Big Brother, que é um produto analógico e que todo mundo vai discutir 4 meses, por pior que seja, o pessoal vai lá assistir, discutir, vai ter um público ativo em si. Então, o que está faltando, eu acho que é justamente talvez ou é para grandes empresas que vão gastar uma grana muito grande para arriscar um produto premium,
ou para um produto que de uma qualidade, não premium no sentido de acesso, mas no sentido de investimento, para gerar um movimento muito grande por ser novo e tal, mas que gera um risco, ou a gente vai ver pequenas tentativas que alguém dá um sucesso e alguém encontrou aqui uma fórmula de falar, de comunicar, que atrai a atenção que daqui a pouco todo mundo está tentando copiar. Mas que aí aquele ou aquela marca ou influenciador ou pessoa pequenininho destaque ali, mas ele conseguiu, às vezes sem, por isso que eu digo para os alunos, é importante planejar, é importante pesquisar, é importante ter grana, mas ao mesmo tempo existe a chance daquele pequenininho viralizar. Mas isso aí Sim. vai depender muito de uma originalidade, seja por excesso ou por falta de grana. Seja mais originalidade, honestidade em cima disso. O resto é só caça-clique. A famosa autenticidade, né? Telmo, Autenticidade. muito obrigado por mais essa participação aqui no nosso canal, meu amigo. Você é o cara, temos que programar esse papo mais vezes. Acho que uma vez por mês Tamo você tem que junto. estar aqui, Telmo. Uma vez por mês você tem que estar Conta aqui. comigo. Com Conta toda comigo. certeza. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação e muito obrigado a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e também no YouTube. Você nos encontra em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço. Até lá. Valeu.